Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 falando um pouquinho aí sobre fechamento do mercado no dia anterior e trazendo aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Sempre um olhar aí para o ambiente político, cenário corporativo e também economia, os principais pontos aí que podem mexer com o mercado financeiro. Então você aí que quer se tornar um especialista, gosta de investir ou ainda trabalha no mercado financeiro, quer começar o dia bem informado, esse é um ótimo bate-papo aí para iniciar o dia a todo vapor, entendendo um pouquinho daquilo que aconteceu no dia anterior e principalmente aí se preparando para o que pode acontecer no dia de hoje. Você que nos assiste ao vivo aí ou posteriormente gravado, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para que cada vez mais pessoas aí recebam esse conteúdo de forma gratuita e você também pode acessar um dos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF todos os dias antes das 7 horas da manhã. Olhando um pouquinho aí para o fechamento do mercado ontem, dia 30, né? Hoje, último dia do mês de março, encerrando aí um mês com bastante volatilidade, principalmente aí por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ontem os mercados de forma geral aí tiveram uma recessão com o objetivo aí de realização de lucro por parte de alguns investidores que tiveram ganhos no dia anterior, mas principalmente com o foco aí em Rússia e Ucrânia, que não evoluíram aí nas negociações de cessar-fogo e ainda uma dúvida, uma desconfiança muito grande em relação aí às tropas russas deixarem, né, recuarem aí em relação à guerra na Ucrânia, como foi prometido aí pelo Kremlin, né, por Moscou. Isso tudo acabou pesando no mercado no dia de ontem. Contudo, o índice Ibovespa ele ainda fechou em leve alta, descolando das bolsas internacionais e se mantendo aí na casa dos 120 mil pontos, mesmo num dia em que o dólar voltou a subir. Temos novamente aí alguns movimentos de alta de combustíveis e commodities que também mexeu um pouquinho com o mercado interno e principalmente aí divulgação ontem do índice geral de preços médios, o IGPM, que veio aí bem acima do que era o esperado, mostrando aí um pouco também do peso do aumento de combustíveis aí no índice do atacado, da inflação do atacado e provavelmente aí trazendo preocupações em relação ao IPCA também, que é divulgado aí até o 8º dia útil do próximo mês e também pode surpreender também aí os investidores e os especialistas de forma geral, trazendo aí uma necessidade de política monetária mais contracionista, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, visto que também temos aí outros países mantendo a mesma realidade de uma taxa de juros aí, uma taxa de juros não, perdão, uma inflação elevada, mais alta aí dos últimos 40, 42 anos. Isso obviamente acaba trazendo uma preocupação diante de todo esse cenário. Ontem, olhando aí para o restante dos mercados, a tônica foi muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil. Tivemos nos Estados Unidos aí uma expectativa maior de juros, principalmente por parte de dirigentes do Federal Reserve, após aí a divulgação do PCI, que também é um dos indicadores de inflação por lá, que veio acima do esperado também, chegando aí acima dos 7% nos últimos 12 meses. A Europa também vive a realidade semelhante, aí com França tendo a divulgação aí no dia de hoje, inclusive, da inflação mais alta dos últimos, desde 1985. E na Alemanha, inflação mais alta dos últimos 40 anos, trazendo toda essa preocupação para os mercados no dia de ontem. Essa foi a principal tônica que acabou impactando aí as bolsas de forma geral. Falando em números, então fica mais fácil aí esse nosso bate-papo. No dia de ontem, o Ibovespa teve alta de 0,20% a 120.260 pontos. O dólar aí também subiu 0,61% a R$ 4,78. E as bolsas internacionais, falando em bolsas americanas, Nasdaq subiu 1,21%,
a 14.000, caiu 1,21% a 14.442 pontos. O índice S&P 500 caiu 0,63% a 4.602 pontos. E Dow Jones também caiu 0,19% a 35.228 pontos. Olhando um pouquinho aí para números da Europa, vimos o euro também no dia de ontem, dia 30, subir 1,56% e alcançar R$ 5,32. E olhando para as bolsas europeias, o DAX na Alemanha caiu 1,45%, chegando aos 14.606 pontos. Na França, o CAC caiu 0,74% a 6.741 pontos. E no Reino Unido, a bolsa descolou um pouquinho, tendo uma leve alta de 0,55% a 7.578, principalmente aí descolando com um movimento aí já de alta de juros por parte do BOE, o que também aí acaba tendo um movimento diferente aí do Reino Unido em relação aos demais países europeus. Olhando um pouquinho aí para a Ásia, fechamento de ontem, a China, então, ontem, como falávamos, fechou em alta de 3,10% a 12.263 pontos, firmando aí com algumas empresas de valor que estavam aí em alta no dia de ontem. Enquanto isso, o Japão, principalmente pela desvalorização do iene, ontem também caía 0,80% no fechamento a 28.027 pontos. Continuando e olhando um pouquinho aí para o cenário de criptomoedas, Bitcoin ontem caiu 0,53%, enquanto o Ethereum subia 0,69%. Também uma grande oscilação aí nas principais criptomoedas, olhando aí para as últimas semanas, os últimos dias. Negociação de petróleo futuro, aí olhando já para o final de abril, continua aí uma perspectiva de alta, o Brent chegando a $110,95, subindo um pouquinho em relação ao dia anterior, e o WTI subindo a $107,42 o barril, também trazendo aí uma preocupação em torno de inflação, e diversos países também olham aí para subsídios em torno do combustível para também reduzir esse impacto aí na conta da população e na inflação. Olhando para o índice VIX, o famoso índice do medo, o índice VIX aí que vinha numa sequência de quedas, ontem ele voltou a subir 2,28%, ainda se mantendo abaixo dos 20 pontos, lembrando que o índice VIX, quanto mais alto, maior também o risco do mercado de renda variável, maior a aversão, o medo que as pessoas têm aí das oscilações em bolsa, e quanto mais alto, maior esse risco. Acima dos 20 pontos, o índice VIX aí começa a ser mais difícil de prever também aí os próximos passos. Ele aí, após mais de um mês oscilando aí próximo dos 30 pontos, se mantém ainda abaixo dos 20, vale a pena continuar acompanhando. Negociação de metais futuro, principalmente aí diante do recuo do possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, acaba havendo uma pressão maior sobre commodities, sobre metais. Com isso aí temos para o fim de abril uma negociação maior em relação aí a metais futuro. Ouro futuro negociado para o fim de abril de 2022 chegando a $1.932,80 a onça. Alumínio futuro a $3.544 a tonelada, e o ferro refinado chegando aí a $160,81 a tonelada também. Olhando um pouquinho aí para o fechamento da Bolsa Brasileira no dia de ontem, as principais ações que compõem o índice Ibovespa tiveram alta, foi BPAN4, Banco Pan, que subiu 5,68% a R$ 10,97, e DUC3, empresa do setor de educação, também subindo 3,44% a R$ 21,92. BIF3 Minerva subiu 2,81% a R$ 12,40. Melius Cash 3 também após divulgação de resultados subiu 2,65% a R$ 2,71, e CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, subindo 2,45% a R$ 26,68.
Continuando e olhando aí para as principais quedas nas ações do índice Ibovespa no dia de ontem, nós tivemos aí Qual3, Qualicorp, que também aí após divulgação de resultados caiu quase 6%, chegando a R$ 15,86. NTCO3 Natura também caindo 4,55% a R$ 25,77. Azul 4 caiu 4,25% a R$ 24,30. E GTI 11 Iguatemi caindo 3,81% a R$ 20,65. E Ecor 3 Eco Rodovias caindo 3,71% a R$ 7,51. Continuando e olhando aqui para a agenda de indicadores no dia de hoje, lembrando aí, sempre reforçamos que no início do mês e final de mês temos agendas mais complexas, né, e mais importantes. Hoje nós temos divulgação aqui no Brasil da TLP, a taxa de longo prazo, aí, olhando para principalmente empréstimos aí vinculados ao BNDES, né, aos bancos públicos. Temos também aí a divulgação da taxa de desemprego aqui no país, após essa semana também termos aí a geração oficial de empregos do CAGED, e hoje também tem divulgação da balança comercial brasileira, também um ponto importante a ficar de olho. Olhando um pouquinho aí para a agenda internacional, temos aí a divulgação do PIB lá no Reino Unido, que também acaba tendo um impacto olhando para essa retomada econômica. As vendas no varejo na Alemanha, após termos tido aí um índice de confiança do consumidor em queda na Alemanha, como vimos essa semana. Na abertura já falávamos sobre o indicador de preços ao consumidor lá na França, que também veio com maior alta desde 1985. Hoje temos discurso de membros do Banco Central Europeu, que podem aí também já dar um norteador da próxima reunião do órgão, nesse movimento em que nós vemos aí alta em alguns preços, alta de commodities, alta de combustíveis, né? E isso tudo aí podendo pesar na decisão do Banco Central Europeu sobre a aceleração aí da retirada de estímulos, que já está acontecendo desde a última reunião, e agora os próximos passos podem incluir, inclusive, aí ao aumento de taxa de juros, algo que a presidente Christine Lagarde e outros dirigentes do Banco Central Europeu não queriam aí para o ano de 2022. Ainda na zona do euro, hoje tem a divulgação da taxa de desemprego. Temos nos Estados Unidos aí reunião da OPEP, né, também a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, olhando aí para estoque de petróleo e uma pressão maior aí para que o valor, a quantidade de petróleo aí que era produzida e entregue à OPEP pela Rússia seja aí produzida, né, seja ampliada a produção por outros países, para que a oferta e demanda fique equilibrada e contenha também aí um pouco dos preços aí de petróleo que subiram forte desde o final do ano passado, início desse ano. Nos Estados Unidos, hoje também é dia do indicador de desemprego, olhando aí para os pedidos iniciais e para os pedidos contínuos de seguro-desemprego, também um indicador importante aí que pode balizar as próximas decisões do FOMC, o Copom, Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. FOMC que também tem discurso de membros no dia de hoje, reforçando aí as falas de dirigentes aí do Federal Reserve durante a semana, e também aí dão a entender um aumento maior aí da política contracionista, política monetária contracionista por parte do órgão. E nós temos no Japão, olhando aí um pouquinho para o mercado asiático, divulgação de PMI industrial também, em um momento em que o Japão tenta uma valorização maior de algumas empresas. Vimos aí o setor de tecnologia tendo altas nessa semana, mas uma forte desvalorização da moeda, do iene japonês, e a importância aí do PMI industrial, olhando então para a retomada econômica do país também. Olhando agora um pouquinho para ambiente político e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias, temos aí o presidente Jair Bolsonaro no dia de ontem em discurso criticando novamente, aí quase em tom de campanha, e criticando novamente o sistema eleitoral brasileiro, principalmente a questão das urnas eletrônicas, e o discurso, segundo especialistas e analistas políticos, abre margem para uma não aceitação
aí dos resultados da urna, onde o presidente, abre aspas, disse que os votos serão contados nas eleições em 2022, fecha aspas. Isso pode trazer aí atritos novamente com o Tribunal Superior Eleitoral e o STF, o Supremo Tribunal Federal, lembrando aí que já existe um atrito aí desde o final, meados do ano passado, né, entre os ministros Alexandre de Moraes e o atual presidente Jair Bolsonaro. O atual ministro Alexandre de Moraes assume no segundo semestre também o Tribunal Superior Eleitoral, e o próprio tribunal já reforçou aí a questão de que não aceitará falas nesse sentido aí que desconstruam e tragam dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Outro ponto aí que pode trazer aí um pouco de dor de cabeça tanto para o governo quanto para a economia brasileira é a pressão do funcionalismo público em relação aí a reajustes salariais. No final do ano passado, já falamos algumas vezes aqui, mas é importante reforçar, o Congresso, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, aprovaram aí o reajuste no ano de 2022 para o salário de policiais, e diversos outros funcionários públicos federais começaram a solicitar também aumentos salariais. Temos aí na Receita a Operação Tartaruga, temos a partir do dia 1º o anúncio aí de greve de funcionários do Banco Central Brasileiro, entre outras categorias que têm pressionado o governo aí para aumento, para reajuste salarial ainda no ano de 2022, e segundo fontes aí ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, o governo planeja um aumento aí para todos os servidores públicos federais a partir de julho, um aumento aí na casa de 5%. Isso obviamente aí mexe com o orçamento, visto que isso não estava pensado, não estava aprovado no orçamento que foi feito lá no final de 2021, e com certeza mexendo no orçamento, mexe também com o ambiente econômico e o risco fiscal que o Brasil acaba se colocando a partir dessas decisões. Então vale a pena acompanhar as cenas dos próximos capítulos. O STF, através da ministra Rosa Weber, negou o arquivamento do inquérito contra o atual presidente Jair Bolsonaro, lá no caso aí de prevaricação, né, no caso da Covaxin, onde o presidente Jair Bolsonaro teria sido informado aí de possíveis irregularidades, e a acusação é de que ele não teria levado isso adiante, teria sido condescendente, e por isso aí toda a investigação, que inicialmente aí pela PGR, Procuradoria-Geral da República, e Polícia Federal, seriam arquivados esses processos, e a ministra Rosa Weber aí negou esse arquivamento. Então também devemos ter desdobramentos nesse sentido. Falando em Covaxin, o caso da Covaxin, lembramos aí também da CPI da Covid, o inquérito aí e as acusações feitas pela CPI da Covid. Falávamos sobre isso no momento em que aqueles que têm foro privilegiado seriam investigados aí pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, e, se necessário, seria aberto inquérito para investigação nesse sentido. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, até o momento aí não abriu nenhuma investigação ou acusação sobre aqueles que foram acusados na CPI, no relatório da CPI da Covid. Isso também aí tem uma pressão agora de alguns órgãos em relação ao Augusto Aras e a própria Procuradoria-Geral da República. Isso também pode mexer com o mercado durante as próximas semanas. Vale a pena acompanhar todos esses desdobramentos também. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciará aí no dia de hoje a saída do governo paulista para concorrer às eleições presidenciais. Começa aí a se formar as chapas oficiais aí para as eleições 2022, eleições presidenciais. Lembrando, né, era para ter acontecido agora no mês de março, mas provavelmente acontece aí na primeira quinzena de abril também o anúncio do Geraldo Alckmin, ex-governador também de São Paulo, como pré-candidato juntamente com o ex-presidente Lula, e todo esse movimento aí também começa a mexer com o mercado, com o ambiente de eleições 2022. Olhando agora um pouquinho para o ambiente econômico e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias,
Fontes ligadas aí ao governo e ao presidente Jair Bolsonaro falam em uma mudança novamente no IPI, uma nova redução no imposto de produção no imposto de produtos de produção industrial. Isso também podendo mexer aí com algumas linhas, né, reduzindo o custo aí, mexendo também aí com a economia de forma geral para reduzir alguns preços, e essa redução aí deve acontecer até sexta-feira. Isso também pode mexer aí com a economia no Brasil e mexer também com o mercado financeiro. Vale a pena continuar acompanhando esses desdobramentos. Falávamos aí também na abertura do nosso bate-papo sobre o IGPM, o índice de inflação do atacado, que veio bem acima do esperado aí pelo mercado. E isso acaba ampliando também a preocupação em relação à inflação e taxa de juros. Um dos pontos que pesou bastante, apesar de olharmos aí para preço no atacado, mas os produtos vinculados principalmente a dólar, eles acabam pressionando bastante esse indicador, por isso é um indicador mais voltado à indústria, mais voltado ao atacado. E temos aí o preço também do combustível, que pesou bastante nesse indicador e deve pesar bastante também na divulgação do IPCA, o índice de preços aí oficial do país, olhando mais para o varejo, que é divulgado aí no início do mês de abril até o 8º dia útil. E agora, com esse indicador de IGPM mais alto e essa perspectiva de um IPCA talvez acima do esperado também, pode trazer uma preocupação maior em relação à taxa básica de juros e o ciclo de alta aí da Selic aqui no Brasil. O Campos Neto, presidente do Banco Central, falava aí em abril e maio do fim do ciclo da Selic. Alguns analistas já na semana passada e essa semana trouxeram uma perspectiva de o fim do ciclo de alta ser somente aí ao final do primeiro semestre, início do segundo, e com esse novo cenário aí também podemos ter uma nova evolução nesse prazo, além de uma evolução maior na expectativa de inflação para o ano de 2022 e uma expectativa de taxa de juros mais alta, preocupando também todo o mercado brasileiro e também outros mercados. Lá nos Estados Unidos, o governo Joe Biden aí avalia a liberação de estoque de petróleo, né, liberar um pouco mais de estoque de petróleo do governo para conter a inflação. Também lembrando do PCI, que foi divulgado no dia de ontem, temos aí na próxima semana também a divulgação do CPI, que é outro indicador de inflação, e também traz uma preocupação para o governo norte-americano e para o Banco Central, o Federal Reserve, e também o fato da OPEP+ ainda não querer suprir a lacuna aí de oferta deixada pela Rússia. Então, os Estados Unidos talvez buscando um caminho para conter a sua inflação e também manter a oferta aí e demanda um pouco mais equilibrada em relação a commodity. Olhando aí para a realidade de juros aqui no Brasil, já falávamos aí sobre essa perspectiva de uma taxa Selic aí na casa dos 13% ao final do ano, o que a grosso modo traria aí uma realidade de juros próximo de 1% ao mês. Isso faz com que o número de CPFs de pessoas físicas operando na Bolsa Brasileira despenque. O volume aí caiu bastante de pessoas físicas operando na Bolsa, mesmo com o cenário de alta na Bolsa Brasileira, que ainda não convenceu as pessoas físicas de que no longo prazo ou que nos próximos meses continue esse ciclo de alta. Então também aí movimentando bastante a economia brasileira e essa busca aí incessante agora por renda fixa e por esse rendimento aí na casa de quase 1% ao mês, né, na renda fixa com um menor risco possível. Olhando um pouquinho para o exterior, isso pode afetar a economia dos Estados Unidos e do mundo. Falávamos bastante sobre isso já no dia de ontem, e também no dia de ontem, novos dirigentes do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, após a divulgação aí do PCI, do índice de inflação mais alto do que o esperado, voltam aí a falar e se aproximar de um consenso, os dirigentes do Fed se aproximar de um consenso sobre um aumento de 0,50 pontos percentuais aí na taxa básica de juros nos Estados Unidos a partir do mês de maio. Esse movimento certamente mexe com bolsas norte-americanas,
trazendo aí uma valorização das treasuries, os títulos públicos norte-americanos, e também forçando aí o controle de preços e também forçando talvez outros bancos centrais, como é o caso do Banco Central Europeu, a também tomar medidas um pouco mais drásticas para o controle aí dos preços, para o controle da inflação de forma geral. Olhando agora um pouquinho para o ambiente corporativo e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e nas próximas semanas, o aumento de custos, né, tem preocupado aí o setor de construtoras em relação ao resultado do primeiro trimestre. Aproveitando e antecipando aqui, hoje aí é o dia em que nós temos o encerramento do ciclo do quarto trimestre, né, da divulgação de resultados das empresas listadas na Bolsa, mas agora a janela para a divulgação de resultados do primeiro semestre, do primeiro trimestre, ela também é bem curta e os mercados já começam aí a olhar para esse movimento, para essa indicação aí, para essa divulgação de resultados do primeiro trimestre, e o setor de construção civil, principalmente aí por conta desse aumento de preços, o aumento dos custos de forma geral, tem se preocupado com o resultado que será apresentado no primeiro trimestre. Lembrando aqui, nós não damos recomendação de compra ou venda, apenas são notícias que podem mexer com o mercado, seja um setor específico ou o ambiente corporativo como um todo, e esse é um ponto aí que pode mexer com resultados aí das construtoras de forma geral. Diante de alguns desafios, como já falamos algumas semanas atrás aqui, inclusive do aumento dos preços de celulose e dos reajustes anunciados pela Suzano, a companhia também mira novos mercados para ampliar a receita. A margem tem sido cada vez menor, principalmente por esse aumento nos preços, e o foco da companhia agora é ampliar a receita através da bioeconomia, também movimentos que podem mexer aí com o mercado corporativo e alguns setores específicos. Ontem tivemos aí o leilão do terminal de grãos lá no Porto de Santos aí que tem todo o projeto aí para privatização também, e o leilão teve apenas uma única oferta, a mesma empresa aí que opera terminais também no Porto de Paranaguá, também um movimento aí, com certeza aí esses investimentos em setor portuário podem mexer com alguns setores específicos, lembrando que ainda temos um gargalo muito grande quando falamos em logística internacional, por conta aí dos portos chineses aí que também em alguns momentos estão fechados por conta da política de tolerância zero à Covid-19, entre outros pontos aí como os navios de bandeira russa e também aí a falta de containers que tem causado aí um grande transtorno e um aumento no custo de frete e nas despesas portuárias aí para importadores e exportadores. Olhando um pouquinho aí para o 5G também, o setor de telecomunicações, apesar de muita coisa aprovada e em andamento aí para o uso do 5G aqui no Brasil, todo o processo do 5G pode ter atrasos por falta de regras e acordo aí no compartilhamento aí de postes com o setor de energia elétrica, então isso também pode movimentar o mercado, vale a pena acompanhar esses desdobramentos e principalmente essas mudanças aí que podem afetar aí o setor de telecomunicações e o 5G, a implementação do 5G aqui no Brasil. A Samarco, né, também aí está no processo de recuperação judicial, apresentou aí novamente aos credores o seu plano de recuperação judicial, que não foi aprovado, e agora também, depois de não convencer aí os credores, também a parte aí para novas tentativas, inclusive aí talvez tendo uma busca desses credores, como aconteceu em outros momentos aí, de uma cobrança judicial ou uma judicialização desse processo de recuperação. Vale a pena acompanhar também as cenas dos próximos capítulos em relação a Samarco e o projeto aí de recuperação judicial. E como antecipávamos ali, hoje é o dia aí em que encerra o período de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2021. A Domo encerra aí o ciclo de divulgação de resultados
apresentando hoje aí os resultados, os balanços do quarto trimestre de 2021. Isso também pode mexer com o mercado e em breve temos também divulgações referentes ao primeiro trimestre de 2022. Todos esses movimentos, obviamente, podem mexer com o mercado no dia de hoje e nas próximas semanas. Já são 6h25 da manhã, vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nesse momento aí nós já temos as bolsas asiáticas fechadas. A bolsa chinesa aí fechou às 5h30 da manhã, com uma queda de 1,19% a 12.118 pontos. Ainda olhando para a Ásia, a bolsa Nikkei no Japão fechou em queda de 0,73% a 27.821 pontos, e as demais bolsas aí operam próximo da estabilidade, mas ainda sem uma tendência definida desde as primeiras horas do dia, com uma grande preocupação, principalmente em torno da inflação e dos próximos passos aí de bancos centrais. Olhando aí também um pouquinho para a guerra entre Rússia e Ucrânia, o recuo ali nas negociações acaba também trazendo uma preocupação aí, principalmente para os mercados europeus, e nesse momento temos aí o DAX na Alemanha caindo 0,10%, buscando a estabilidade aí desde as primeiras horas do dia. O CAC na França cai 0,30% e no Reino Unido aí temos uma queda de 0,15%, isso às 6h27 da manhã. Bolsas norte-americanas, mercado norte-americano também operando próximo da estabilidade, mas numa tendência de alta, olhando para as primeiras horas do dia. O índice Dow Jones está no 0 a 0 nesse momento, S&P 500 sobe 0,15 e Nasdaq sobe 0,45, mercados ainda sem uma definição específica, operando em sentidos opostos e muita ansiedade, principalmente por conta dessa questão de inflação em diversos países do mundo e a pressão que pode acontecer aí para que bancos centrais subam a taxa de juros. Esse é um movimento importante aí para ficar de olho no dia de hoje. Óbvio, o mercado é soberano e temos muitos indicadores que podem impactar esse resultado. Por isso, amanhã nós retornamos para falar um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu no dia de hoje. Olhando para o índice Bovespa, mercado brasileiro, a tendência aí é de seguir as bolsas norte-americanas. Temos aí também uma expectativa aí de petróleo mais alto e uma expectativa grande aí em relação à reunião da OPEP. Isso também pode aí afetar o mercado brasileiro, trazendo aí valorização de algumas empresas, enquanto também temos aí a disputa no Conselho da Petrobras, olhando principalmente para a Assembleia Geral Ordinária que acontece no início do próximo mês, e todo esse movimento pode impactar o mercado brasileiro. Por isso que amanhã nós voltamos aí para falar do que aconteceu hoje. Enquanto isso aí eu espero o seu like, compartilha também esse conteúdo para que nós levemos esse conteúdo a cada vez mais pessoas. Bons negócios, um ótimo dia de trabalho e até amanhã. Tchau, tchau.